Que a bênção de Deus Pai, de Deus Filho e de Deus Espírito Santo seja contigo e com toda a tua família. Que Jesus Cristo esteja à nossa frente, na nossa retaguarda, à nossa direita e à nossa esquerda, e que o sangue de Jesus cubra a nossa vida, família e o Brasil, de norte a sul e de leste a oeste. E profetizamos que a mão do Senhor estará sobre nós no dia de hoje, para nos guiar e para nos livrar de todo o mal, de toda obra de maldade, de tudo aquilo que vem para tentar nos perturbar, de tudo aquilo que vem para tentar nos derrotar. Como diz Filipenses 4,13, tudo posso naquele que me fortalece. Meu Deus, nós apresentamos diante de Ti nossa vida, nossos passos, decisões que temos para tomar e tudo aquilo, Senhor, que vem contra nós, que por 7 caminhos bate em retirada. Senhor, nós repreendemos a obra de inveja, a obra de maldade, repreendemos a ação contrária às nossas vidas, a perseguição, a difamação, a mentira, a invenção, a calúnia, o malfazejo e a oração contrária, que seja quebrado em nome de Jesus Cristo. Declaramos a Deus que vivemos vitoriosamente por meio de Jesus Cristo, por meio de sua santa e poderosa palavra. Espírito Santo, nos encha da tua presença no dia de hoje. E nós oramos e declaramos justiça total de Deus no nosso caminho, justiça total de Deus em todas as áreas da nossa vida, que a justiça do Senhor se manifeste em nosso favor. Em o nome de Jesus Cristo, pedimos a tua bênção, pedimos o teu favor sobre nós. Amém e amém. Que Deus abençoe a tua vida, que Deus abençoe a tua casa. Estamos começando mais um dia, consagrando esse dia na presença de Deus e pedindo que o Senhor nos abençoe. Eu creio que tudo é possível ao que crê. Tudo é possível ao que crê. E hoje nós vamos orar para que coisas impossíveis aconteçam em o nome de Jesus. Acordei pela manhã, crendo que hoje vai acontecer milagres, crendo que há poder de Deus para quebrar e desfazer correntes espirituais. Nosso Deus é um Deus de milagres, é um Deus de maravilhas. E nós vamos hoje no final, além de orar pela justiça de Deus total, nós vamos orar também por milagres impossíveis. Tem muita gente que tem me pedido oração, porque está desenganada por um problema de saúde, está em um tratamento sério, pedindo a ajuda de Deus para intervir, porque só o tratamento não está funcionando. Então, no final hoje, nós vamos fazer essa oração. Nós vamos orar por coisas impossíveis. Nosso Deus é Deus de milagres. Tem coisas que só Deus pode fazer. E nós cremos que Deus pode. Amém? Então, aguarde até o fim. Quero pedir para você já deixar sua curtida aqui nessa oração. Por gentileza, deixa aí a tua curtida. E se você não é inscrito no canal, inscreva-se. Se Deus te trouxe aqui, existe um propósito. Deus tem um propósito de ter lhe trazido aqui nessa oração. E hoje você vai sair para o seu trabalho, para os seus compromissos, responsabilidades, debaixo de uma direção de Deus, debaixo de uma palavra. Quero pedir que você me ajude a compartilhar essa oração com o máximo de pessoas que você puder, porque você vai ser abençoado. Mas você tem que aprender também a abençoar outras pessoas. Amém? Deus me deu uma palavra em Josué capítulo 8, e isso é tremendo porque se nós queremos vencer algumas batalhas na nossa vida, nós precisamos de uma estratégia do Espírito Santo. Não devemos temer o mal, mas precisamos de uma estratégia do Espírito Santo. Em Josué 8, verso 1 diz: Disse o Senhor a Josué: Não temas, não te atemorizes, toma contigo toda a gente de guerra, e dispõe-te, e sobe a Ai. Olha,
que entreguei nas tuas mãos o rei de Ai, e o seu povo, e a sua cidade, e a sua terra. Farás a Ai e a seu rei como fizeste a Jericó e ao seu rei, somente que para vós outros saqueareis os seus despojos e o seu gado. Põe emboscada a cidade por detrás dela. Então Josué se levantou, e toda a gente de guerra para subir contra Ai. Escolheu Josué 30.000 homens valentes, e os enviou de noite. Deu-lhes ordem dizendo: eis que vos poreis de emboscada contra a cidade, por detrás dela. Não vos distanceis muito da cidade, e todos estareis alertas. É interessante essa palavra aqui, porque o Espírito Santo, ele lhe dará planos. Essa é a importância de você passar tempo na presença de Deus. O povo de Israel tinha perdido a primeira batalha contra Ai por causa de um pecado, que era o pecado de Acã. Mas o pecado foi removido e as pessoas estavam temerosas se iriam realmente ir à batalha novamente contra essa cidade, porque na primeira vez que eles subiram, eles tiveram derrota. Mas então Deus deu uma direção, e a direção foi: voltem lá, porque agora vocês vão ter vitória, mas eu vou dar planos para vocês, vocês vão fazer dessa maneira. Então o Senhor, Ele nos dá planos para vencermos determinadas situações. Ele nos dá estratégias. Você tem que ser estratégico na sua empresa, você tem que ser estratégico na sua casa, você tem que ser estratégico até nas decisões da sua vida. Uma hora na presença do Senhor revelará as falhas dos seus planos mais minuciosos. Um comando de Deus minucioso, uma estratégia que o Senhor vai te dar, vai ajudar você a vencer os teus adversários, a vencer as lutas que estão diante de você. Tem coisas que nós queremos fazer de um jeito, mas Deus quer que nós façamos de outro jeito. E precisamos ter a sabedoria de Deus e o discernimento espiritual para compreender qual é o plano que devemos seguir. Seja estratégico em tudo, até em relação à tua família, em relação aos teus filhos. Ore ao Espírito Santo, peça uma sabedoria especial para você se mover com estratégia divina. Porque apenas ter boa vontade, apenas ter o ímpeto de fazer as coisas, não resolve as coisas da nossa vida. Nós precisamos de uma direção do céu, nós precisamos de uma estratégia de Deus. Às vezes, leva horas para conseguir um plano. Lembre-se sempre que um plano divino é tão importante quanto a unção. Você pode ser uma pessoa ungida de Deus e mesmo assim perder o plano. Josué era ungido e ainda assim perdeu a batalha de Ai. Ele foi ungido, mas não obedeceu o plano. E por não obedecer o plano, a derrota foi certa. Não é suficiente apenas construir uma arca. Você tem que construir uma arca de acordo com o plano. Deus deu as medidas certas, as medidas exatas para Noé construir a arca. E assim por diante, tudo que Deus, Ele nos direciona, tudo que Deus faz na nossa vida, tem que ser de acordo com a vontade dEle. De acordo com o plano do homem, dá errado. Mas se nós seguirmos o plano de Deus, vai dar certo. Não é suficiente construir o templo. Você tem que construir o templo de acordo com o plano. Foi isso que Salomão fez. Não é suficiente construir o tabernáculo. Você tem que construir o tabernáculo de acordo com o plano. E Moisés seguiu à risca isso. O objetivo da presença de Deus é para que o seu plano se torne óbvio. Você pode receber um comando e em seguida sair da sua presença, mas você deve ter o plano. O plano, a estratégia tem que ter. Por isso que nós precisamos nos precaver, precisamos pensar quanto ao futuro. Quais as ações que nós devemos tomar hoje e que vai afetar o nosso destino, que vai afetar o nosso amanhã. A Bíblia é um livro sobre planos, sobre projetos. O Espírito Santo, ele vai falar com você sobre um plano em sua presença.
Ele vai expor a outra face das pessoas não confiáveis na sua vida. Lembre-se, todo mundo falha por causa de uma coisa: confiar na voz errada. Se você tiver êxito na sua vida, no seu plano, é porque você confiou na voz certa. As pessoas, elas ouvem muitas coisas das pessoas que estão à sua volta, na internet, de gente que ela nem conhece, e por isso elas têm perdido a direção de Deus nas suas vidas. Nós temos que seguir uma estratégia divina. É a estratégia divina que faz as coisas darem certo. É a estratégia divina que vai guiar você à vontade de Deus. Não é o que todo mundo está dizendo à sua volta, é o que o Espírito de Deus, colocar em seu coração. Porque o Espírito de Deus, ele nos dá paz. Seu futuro é decidido por quem você escolhe acreditar. Então nós temos que decidir os nossos projetos de acordo com a voz certa. O que eu farei? Meu Deus, como que eu vou sair dessa situação? Como que eu vou vencer esse inferno que se levantou contra a minha vida? Há alguns anos atrás, quando ainda estava à frente de uma igreja pastoreando, não tinha internet, não tinha nada, eu estava cuidando de uma igreja e, sabe, uma cidade pequena, os recursos muito limitados, muita dificuldade no caixa da igreja, e sempre que se aproximava do carnaval, que era o mês de fevereiro naquela época, eu sabia que eu precisava preparar recursos adicionais para passar por aquele período, porque as pessoas viajavam e a igreja tinha seus compromissos. Naquela época eu ganhava muito pouco e a igreja era uma igreja muito pequena, um lugar muito simples, sabe? E eu estava numa situação assim que eu não tinha caixa, porque tivemos gastos adicionais de reforma e outras coisas, e eu fiquei extremamente preocupado, porque eu tinha contas e compromissos, tinha rádio para pagar, tinha os compromissos da igreja, enfim, as coisas estavam muito justas, muito apertadas, e eu estava preocupado. E eu então estava tentando vender um carro na cidade, e ia numa revenda, não conseguia, ia noutra revenda, não conseguia, colocava aquele carro para vender, baixei o preço 1, 2, 3 vezes e não conseguia vender aquele carro. E era um carro velho, era um carro usado, e era um carro que, assim, não tinha um público para aquele carro. Eu havia comprado ele para ir para o interior, então ele não era 100% inteiro, e eu precisava vender aquele carro para poder sobreviver ao verão. E acordei num dia angustiado pela manhã, me lembro como se fosse hoje, chovendo canivete, muita chuva, muita chuva, muita chuva, e eu orando sozinho na cozinha, em portas fechadas, e minha família estava dormindo, e eu pedi ao Espírito Santo, eu preciso de uma estratégia, porque pelo curso normal vou acabar me endividando, daí vou ter que pegar dinheiro em banco, e não é o que eu quero. E eu disse a Deus: Senhor, me dá uma estratégia para vencer esse momento difícil. E o Senhor então me deu uma estratégia, e o Senhor me disse: você vai viajar hoje, você vai numa cidade próxima, e eu vou indicar o lugar para você, e você vai chegar lá e vai oferecer o carro, e você vai vender. Eu estava com 2 pneus daquele carro totalmente careca, e estava chovendo, e fui, sabe, de viagem, mesmo com chuva, obedeci à voz do Espírito Santo. E quando cheguei naquela revenda que o Senhor havia me mostrado, naquela cidade próxima, o dono da revenda olhou para a caminhonete, me fez uma proposta, e era exatamente o valor que eu precisava. E ali eu vendi o carro, eu posei ali naquela cidade, no outro dia transferi os documentos e ele me pagou. E foi assim a saída para poder pagar as contas daquela próxima semana e passar aquele mês tranquilo, que para nós era um mês assim muito caótico, que era o mês de fevereiro. E eu aprendi uma lição com isso, que sempre que você ir a Deus
Ele tem uma saída para o seu problema. Sempre que você ir a Deus, que você passar tempo com Deus, porque já fazia mais de mês que eu estava tentando vender aquele carro e eu não conseguia vender, mas a partir daquele dia, Deus proveu, trouxe uma estratégia sobrenatural, e essa estratégia sobrenatural foi eu posso dizer, o meio que Deus usou para livramento. Por isso, algumas chaves que você precisa para romper e para avançar. Deus governa o universo por meio de conversas. Então você precisa saber o que Deus tem para você naquele dia. O caminho do favor é a vontade de Deus. Ou seja, se Deus está te abençoando num caminho, siga naquele caminho e não mude de direção. Porque o diabo, ele sempre vai querer lhe atrapalhar, sabe? Principalmente quando Deus está te abençoando numa coisa. Deus está te abençoando, Deus está derramando favor sobre a tua vida. O diabo vai lançar todo tipo de arma pesada contra você para tentar parar você, para tentar interromper um fluxo de Deus. Ele vai tentar desanimar você, ele vai levantar perseguidores contra você, ele vai levantar injustiças contra você, para que você desista do que Deus colocou na sua vida. Por isso, não abandone o caminho do favor. Se Deus está te abençoando num caminho, se Deus está derramando graça sobre você numa direção, não saia dessa direção. Terceiro, nunca fique onde há ausência do favor divino, onde Deus não está abençoando. Deixa eu dizer uma coisa para vocês. Nós temos que ter cuidado. Às vezes ficamos ouvindo, ou estamos em mesas ou em lugares, em pessoas que nunca construíram nada na vida. Nada. Nunca construíram nada. E você está naquela mesa de pessoas infrutíferas. Você está ouvindo pessoas que nunca fizeram nada na vida, que nunca realizaram nada na vida. Deixa eu dizer uma coisa para você. Temos que ter cuidado com as mesas que nós estamos, com os ambientes que frequentamos, com as pessoas que ouvimos, porque o nosso futuro pode ser comprometido por pessoas insensatas, por pessoas tolas, pessoas infrutíferas. Não dê ouvido a gente que é tola. O hábito é sempre mais poderoso que o desejo. Ou seja, mantenha-se no seu ritmo. Não deixe o diabo, sabe, tirar você do propósito de Deus. Mantenha-se firme no processo. Mantenha-se firme na direção de Deus. O hábito, sabe, de manter-se todo dia fazendo a mesma coisa. Porque o desejo sempre vai te impulsionar para fora. E às vezes não é o desejo por Deus, é o desejo carnal que te impulsiona para fora. Mas o hábito é você seguir uma direção que Deus deu para você. Uma hora na presença de Deus, como eu disse, sempre vai revelar as falhas e os defeitos dos seus planos mais minuciosos. E a última coisa que eu quero reforçar, seu futuro é decidido por quem você escolhe acreditar. Seu futuro é decidido por quem você escolhe acreditar. Acredite em Jesus e você vai ter um futuro e um destino extraordinário. Por isso, tenha cuidado também sobre quem você está acreditando. Porque se você acreditar nas pessoas erradas, você pode comprometer o seu futuro. Você pode comprometer o teu amanhã. Sabe, as pessoas sempre vão querer nos desencaminhar. Sempre vai ter gente para tentar impedir ou barrar algo de Deus na nossa vida. Eu já fui muitas vezes confrontado em relação ao ministério profético que Deus me deu. Mas eu não tenho como descrer do ministério profético que Deus me deu. Eu creio em profecia. Eu creio nos dons espirituais. Eu creio que Deus fala, inclusive, através dos sonhos, e falo isso abertamente. Eu creio que Deus é poderoso para nos dar direções, sim, e vou continuar crendo, porque entre, sabe, fazer o que Deus mostra e que dá resultado, e entre ouvir apenas uma teoria
uma teoria, uma perspectiva humana, e que não dá resultado nenhum. Eu fico com aquilo que Deus falou e que dá resultado. Por isso, você tem que decidir em quem ou no que você está acreditando. Eu creio na palavra de Deus, eu creio que Deus fala. Confiar na voz errada vai destruir o teu destino, vai destruir o teu amanhã. Por isso, ouça a Deus e você não vai ter perdas em sua vida. Amém? Eu deixo essa palavra, eu deixo essa instrução ao teu coração, porque, sabe, nós vivemos num mundo onde tem muitas vozes competindo com a nossa atenção. Mas se nós ouvirmos a Deus, teremos sucesso. Amém? Glória a Deus. Eu deixo essa palavra ao teu coração. Eu quero agora declarar o Salmo 91, esse salmo tanto de defesa quanto de ataque. Quero também falar rapidamente dos meus livros. Esse aqui é o Café com Jesus Kids, que é um livro para criança, com instruções bíblicas para as crianças e ao mesmo tempo também um livro de colorir, com brincadeiras que tem aqui dentro e que vai abençoar muito as crianças. Abençoe a vida do teu filho, dos teus netos. Vem com esse pacote de canetinha que nós preparamos para as crianças. Tenho certeza que vai ser uma bênção para os teus filhos. E também os nossos devocionais, o Café com Jesus 1 e o Café com Jesus 2. Nossos livros têm direções de Deus para te abençoar, tem orações, cada página desse livro tem uma oração. Então, se eu somar os dois, tem mais de 700 orações. E os nossos livros são atemporais, ou seja, você pode começar eles a qualquer tempo, certo? E tenho certeza que vai ser uma bênção na tua vida e vai te abençoar. Adquira no nosso site www.vinicius7.com.br. E hoje eu terei a mesa de conselhos dentro da Academia Quindo Global, às 9h45 da manhã. E semana que vem eu vou começar o treinamento profético dentro da Academia Quindo Global. Vou ficar 2 meses com o treinamento profético dentro da Academia Quindo Global. O que é o treinamento profético? Nós vamos estudar a fundo sobre a profecia e sobre o ofício do profeta e sobre o ministério profético. Se você quiser ser meu aluno na Academia Quindo Global, o link está aqui na descrição do vídeo ou direto no meu site. E que Deus te abençoe em nome de Jesus. Eu quero declarar o Salmo 91, peço para você compartilhar essa oração, compartilhe com o máximo de pessoas que você puder, em nome de Jesus. Deus vai te usar para abençoar a vida delas, amém? E Deus também vai te dar estratégia para você vencer certas batalhas na sua vida, amém? Você crê nisso? Que Deus dá estratégias, que Deus fala, o Espírito Santo fala, e o Espírito Santo vai te dar estratégias. Salmos 91. Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, à sombra do Todo-Poderoso descansará. Direi do Senhor, Ele é meu refúgio e a minha fortaleza, o meu Deus em quem confio. Porque Ele te livra do laço do passarinheiro e da peste perniciosa. Ele te cobre com as suas penas e debaixo das suas asas encontras refúgio. A sua verdade é escudo e broquel. Não temerás os terrores da noite, nem a seta que voe de dia, nem peste que anda na escuridão, nem mortandade que assole ao meio-dia. 1000 poderão cair ao teu lado e 10.000 à tua direita, mas tu não serás atingido. Somente com os teus olhos contemplarás e verás a recompensa dos ímpios, porquanto fizeste do Senhor o teu refúgio e do Altíssimo a tua habitação. Nenhum mal te sucederá, nem praga alguma chegará à tua tenda, porque aos seus anjos dará ordem a teu respeito, para te guardar em todos os teus caminhos, e eles te susterão nas suas mãos, para que não tropeces em alguma pedra. Pisarás o leão e a áspide, calcarás aos pés o filho do leão e a serpente, pois que tanto me amou eu o livrarei. Poloei no alto retiro, porque ele conhece o meu nome. Quando ele me invocar, eu lhe responderei. Estarei com ele na angústia, livrá-lo-ei e honrarei. Com longura de dias fartá-lo-ei e lhe mostrarei a minha salvação. Jesus Cristo cura. Eu não curo, mas Jesus cura. Uma mãe trouxe uma criança para eu orar, e essa criança já estava passando por muito tratamento, mas estava com a cabeça tomada de feridas. Era uma judiaria de se ver. A cabeça tomada de feridas, sabe? E feridas aqui nas juntas dos braços, atrás nas juntas das pernas também.
e muitas feridas também nos braços. E essa mulher pediu para mim, para que eu orasse por essa criança, e coloquei as minhas mãos nos bracinhos dela e fiz uma oração em nome de Jesus Cristo. E orei. Aquela família havia viajado muitos quilômetros para estar aqui, sabe, no culto que nós tivemos no domingo. E eu orei por aquela criança e declarei saúde. E em alguns meses, todas as feridas desapareceram. As feridas na cabeça, as feridas nas juntas dos braços. Jesus Cristo cura. Nossa fé está em Jesus. Eu quero dizer para você que está aí me ouvindo, não existe impossíveis para Deus. Coloque a sua fé em Jesus Cristo. Nós vamos orar agora nesse momento e nós vamos declarar o milagre de Deus sobre a tua vida, o milagre de Deus sobre a tua casa. E você que está aí em busca de uma saída para um problema, Deus vai revelar para você uma estratégia. Deus vai revelar. Essa palavra é uma palavra profética para a sua vida. Deus vai mostrar para você qual que é o caminho que você tem que seguir, o que você tem que fazer de forma certeira. Amém? Vamos orar? Deixa eu orar por você, deixa eu te abençoar. Eu quero abençoar também essa família que anda tendo muitas perdas nas suas finanças, nos seus negócios. Uma família que mora no interior, que está me ouvindo e tem tido muitas perdas financeiras. Em o nome de Jesus nós vamos orar e nós vamos quebrar todo o mal que tem atacado a tua casa, que tem atacado a tua família, em o nome de Jesus. Eu quero falar com o Jorge que está me escutando. Jorge, Deus fala com você. Você sabe disso. Não deixa mais o diabo colocar pensamentos na sua cabeça ou o inimigo tentar afastar você do propósito que Deus tem para a tua vida e para a tua casa. Você é um escolhido de Deus, Jorge. Não se desvie, não saia do propósito de Deus, em nome de Jesus Cristo. Amém? Eu quero liberar essa palavra sobre a tua vida e eu quero falar com um homem que está saindo do vício, mas que está sendo muito tentado pelos colegas de trabalho e tem que aguentar chacotas muitas vezes. Ei, seja você quem for que está aí me ouvindo, permaneça firme, porque Deus tem um plano maior para a tua vida. Permaneça firme, seja você quem for que está se libertando de algo, certo? Aguenta eu posso dizer, essa pressão em cima de você, porque está vindo vitória. Vamos orar? Senhor Deus e Pai, nós oramos agora e pedimos justiça de Deus total sobre a nossa vida, sobre todas as áreas da nossa vida, da nossa casa, da nossa família. Tu és o juiz de toda a terra e apresentamos a Ti a nossa causa, apresentamos a Ti a injustiça, apresentamos diante de Ti a maldade, apresentamos diante de Ti aquilo que vem contra nós e Te pedimos, Pai, intervém em nosso favor, manifesta Teu poder e opera milagres em nosso favor. Que todo laço do diabo seja cortado, que toda ação contrária de Satanás seja desfeita. No nome de Jesus Cristo, eu oro, declarando vitória de Deus sobre essa vida, vitória de Deus sobre essa causa, que toda ação maligna, em o nome de Jesus, seja desfeita. Senhor, eu declaro vitória sobre a vida dessa pessoa, vitória sobre sua casa, vitória sobre sua família e vitória sobre seus negócios, no nome de Jesus Cristo. Que o laço de Satanás seja cortado agora. E nós oramos para toda pessoa que precisa de uma saída para um problema, que o Senhor dê estratégia para ela, que o Senhor revele a saída, que o Senhor mostre o caminho. Sim, ó Deus, que ela ouça apenas a Tua voz, que a Tua voz a direcione sobre o que ela deve fazer. Eu também oro em nome de Jesus Cristo, sim, eu oro em nome de Jesus Cristo, para que todo mal, tudo aquilo que é impossível aos olhos dos homens, seja na saúde, seja nas finanças, seja em um problema que essa pessoa tem há muitos anos, seja um problema de nascença, eu oro, Senhor, pela cura total. Em nome de Jesus, nossa fé está em Jesus Cristo, nossa fé está naquele que vive. No nome de Jesus Cristo, eu oro para que o impossível toque tua vida agora. O Deus do impossível, o Deus do sobrenatural, o Deus que opera maravilhas, toque tua vida. No nome de Jesus Cristo, seja visitado pelo poder de Deus. Agora, toque-os, Jesus, com o teu poder. Amém e amém. Glória a Deus. Que Deus te abençoe
Estarei ao vivo às 9 da manhã aqui e depois teremos a nossa oração às 18 horas. Que Deus te abençoe, que Deus te guarde. Do Santo seja contigo e com toda a tua família. Que Jesus Cristo esteja à nossa frente, na nossa retaguarda, à nossa direita e à nossa esquerda. E que o sangue de Jesus cubra a nossa vida, família e o Brasil, de norte a sul e de leste a oeste. E profetizamos a paz, a vida, a alegria, as bênçãos do Senhor, os livramentos do Senhor, céus abertos sobre a tua vida, provisão na tua casa. E também apresentamos diante do Senhor todos os nossos pedidos e oração, tudo aquilo que nós temos clamado, temos orado e temos pedido, para que o Senhor abra as portas, para que o Senhor dê livramento, para que o Senhor opere milagres, para que haja intervenção do Senhor, em o nome de Jesus. Senhor, a tua palavra diz: clama a mim e responder-te-ei, e anunciar-te-ei coisas grandes e firmes que não sabes. Meu Deus, nós clamamos agora, nós nos levantamos diante de todo o mal que tem vindo contra nossas vidas, toda arma forjada, preparada, arquitetada, tudo lá, Satanás, seja cortada agora, obra de inveja, maldades, tira do nosso caminho, tira do caminho da nossa casa, da nossa família. Nós te pedimos, ó Deus, coloca a tua mão sobre nós e nos dá do teu livramento, nos dá da tua proteção. Oramos porque cremos, ó Deus, que maior é tu, maior é tudo que qualquer coisa que possa estar contra nós, e declaramos vida, declaramos paz, declaramos a ação do Espírito Santo agindo em nosso favor e em favor da nossa casa, em favor da nossa família. Meu Deus, traga o livramento para a nossa vida, traga o livramento para a nossa casa, Pai. No nome de Jesus Cristo, nós pedimos com que a tua mão de poder, seja sobre nós. No nome de Jesus, também oramos, Pai, por aquela cidade do Paraná, chamada Rio Bonito, que teve, Senhor, perdas, tanto de pessoas quanto perdas materiais. Oramos, ó Deus, por uma reconstrução total nessa cidade. Tem misericórdia, Pai, traga consolo àquelas pessoas que estão enlutadas. Oramos, Pai, para que o Senhor coloque a mão sobre aquele povo, dentro de nós, Pai. Nós temos pedido ao Senhor que o Senhor venha ajudar na reconstrução da cidade, das famílias, no nome de Jesus, Pai. Nós nos colocamos diante de Ti e pedimos: abençoe, Senhor, esse estado querido, e abençoe também a vida dessas pessoas, Pai, este lugar que agora, Pai, precisa das nossas orações, da nossa ajuda. No nome de Jesus, pedimos a Tua bênção, Pai. Amém e amém. Que Deus abençoe a tua vida, que Deus abençoe a tua casa. Estamos hoje no 20º dia do nosso propósito de oração e consagração dos nossos pedidos a Deus, e fiz uma oração especial hoje por Rio Bonito, que teve muitas perdas de todo tipo, e precisamos orar e ajudar. E estou fazendo isso, essas duas coisas, e convido você também a fazer isso. Eu não sei se você viu as imagens, mas nós precisamos estar em oração, colocar a cidade de Rio Bonito diante de Deus, também em outros lugares onde houve perda, onde passou esse ciclone. Nós precisamos estar em oração para que o Senhor coloque a mão. Amém? Eu quero dar um testemunho que eu recebi aqui da Helena, e ela escreveu assim: gratidão a Deus por tudo, assisto suas orações faz 4 anos e tenho aprendido muito. O Senhor Jesus curou a minha filha Renata de uma enxaqueca que ela já tinha há mais de 15 anos. Graças a Deus ela foi curada. Louvado seja o nome do Senhor. 15 anos de uma enxaqueca. 15 anos. Glória a Deus. Eu também recebi o testemunho da Isadora. Ela escreveu: minha mãe e minha irmã me enviaram um vídeo do Senhor no ano passado e desde então eu sigo as orações.
Eu estava nervosa nesses tempos porque tenho cistos nas mamas e há alguns meses um deles começou a doer e isso me deixou muito preocupado. Antes mesmo disso, eu já tinha iniciado uma campanha, entrei em todas as campanhas de oração, pedindo para que o Senhor Jesus mantivesse minha saúde íntegra. Hoje fui fazer o meu último exame e foi confirmado que não era nada além do cisto, totalmente benigno que eu já tinha. Eu tinha prometido a Deus que mandaria meu testemunho se o resultado fosse o que eu esperava. Agradeço a Deus e ao Senhor pelo seu trabalho. Deus te abençoe, Isadora, Deus abençoe a ti, Deus abençoe a tua casa. Ele é Deus de milagres. Ontem eu estive assinando alguns livros e um casal, eles me contaram como Deus agiu no relacionamento deles, tiveram o casamento restaurado por Deus através de uma palavra, de uma oração aqui. Eu agradeço a Deus por tudo isso que nós temos visto, por tudo isso que nós temos contemplado. Isso é a mão do Senhor. Toda a honra e toda a glória sejam dadas a Jesus Cristo. Ele está vivo, cremos nele, não há nada maior do que Jesus Cristo. Eu quero compartilhar uma palavra com vocês hoje. Existem alguns momentos da nossa vida que parece que um retrocesso. Não sei se você já viveu isso, quando parece um retrocesso. Momentos que parece, sabe, que você está retrocedendo, momentos da vida, decisões que você toma, movimentações que Deus faz na sua vida que parece um retrocesso. A Bíblia nos diz em Romanos, capítulo 8, verso 28, e sabemos que todas as coisas contribuem juntamente para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados, preste atenção nisso, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Aqueles que são chamados segundo o seu propósito. Deus nos chamou segundo o seu propósito. Está aqui, está escrito aqui. Aqueles que Deus chama segundo o seu propósito, todas as coisas cooperam para o bem. Então, tem coisas que parecem um retrocesso, mas é propósito. É propósito de Deus. E Deus está no controle de todo o ajuste, de todo o reposicionamento que está acontecendo. Deus está no controle de todo o reposicionamento. Aleluia! Essa palavra aqui é uma palavra de ânimo, uma palavra de vida, é algo que o Espírito Santo colocou no meu coração. E eu quero que você lembre de José. Lembra de José, que foi vendido pelos irmãos, depois foi parar na casa de Potifar, lá ele foi injustiçado, foi parar na prisão, tantas coisas aconteceram com ele. Começou sendo traído pelos irmãos, mas Deus o posicionou para uma liderança. Então, ele foi traído, no início pareceu mal, na verdade pareceu péssimo, mas com essa traição, Deus o posicionou para um lugar de liderança. E o primeiro estágio de liderança de José foi na casa de Potifar, onde ele cuidou de uma casa. Olha que tremendo, José primeiro cuida de uma casa, depois cuida de uma prisão e depois ele cuida de um país, o maior país que alguém poderia cuidar naquela época, com poder, todos os povos vinham ao Egito. Então eu vejo que Deus na nossa vida, Ele permite algumas coisas e que a gente pensa que aquelas coisas que Deus permite é para o nosso retrocesso, mas na verdade não é para o nosso retrocesso. Na verdade, aquilo que aconteceu foi para nos posicionar para um lugar de liderança. Foi para nos posicionar para um lugar onde talvez eu e você não queríamos liderar, mas Deus permitiu com que algumas coisas acontecessem para que você estivesse na frente. Quando Deus faz isso com você, de permitir certas coisas, você pode até pensar que é um retrocesso, que foi perda de tempo, perda de energia, perda de dinheiro, mas não.
é Deus te reposicionando para outras estações, para outros lugares e para outras pessoas. José foi falsamente acusado, depois na casa de Potifar, mas Deus ainda estava escrevendo a sua história. Interessante, se houvesse redes sociais naquela época, José ia ter sido pintado como uma pessoa que ele não era. Porque ele foi acusado de querer deitar com a esposa do dono da casa, só que José não tinha culpa. A Bíblia fala isso. Mas a mulher o acusou, porque ele não quis dormir com ela. Então, há momentos da nossa vida que nós somos injustiçados, pessoas falam mal, pessoas vão acabar inventando história, mas no meio de tudo isso que você pensa que é um retrocesso, Deus está trabalhando para o seu bem. Deus está trabalhando para que você se torne conhecido por outras pessoas ainda. Ou seja, existe um trabalhar de Deus na sua vida muito maior do que você imagina. Então, por trás até mesmo das falsas acusações, por trás de tudo aquilo que estava de negativo acontecendo na vida de José, Deus estava trabalhando. Deus estava trabalhando em favor dele. Deus estava trabalhando em favor da casa dele, em favor da família dele, em favor de um projeto maior. Ou seja, mesmo em meio à acusação, Deus estava escrevendo a história de José. Depois ele foi jogado na prisão. E lá ele teve que aprender a administrar algo que era do faraó, era do Egito. A prisão era do Egito. Então, veja bem o que Deus está fazendo. Deus está tornando José conhecido em um lugar onde as pessoas não ficam conhecidas. Mas lá José se destacou. É por isso que não importa se o lugar que você está é conhecido ou não, lá você tem que se destacar. Lá você precisa fazer o que Deus mandou você fazer. Então, para muitos a prisão era o fim. Enquanto José estava lá na prisão, construindo o início daquilo que seria uma gestão de sucesso, daquilo que seria uma plataforma onde José seria visto pelos presos e por aqueles que iriam retornar a trabalhar junto com o faraó, no palácio do faraó, porque ele serviu o padeiro, ele serviu o copeiro deu testemunho de José lá na prisão. Olha, eu conheci alguém na prisão lá. O nosso engano, sabe qual que é? É pensar que nós não estamos sendo vistos no lugar que Deus nos colocou. Você está sendo visto no lugar que Deus te colocou. Você está sendo visto, Deus está vendo você. No lugar que você está, Deus está te vendo. E Deus está usando pessoas para te ver, para te notar e depois para te abençoar. Mesmo esquecido pelas pessoas, esquecido pela família, José não foi esquecido por Deus. Ele estava sendo lembrado por Deus a todo momento. Então, há momentos que a gente pensa que está esquecido, pelos outros, que esqueceram da gente, que nos abandonaram. Não é nada disso que está acontecendo. Na verdade, Deus está no momento certo para liberar aquilo que pertence a você. Você só tem que ter paciência. Se você é um José que foi injustiçado, se você é um José que tem passado por, muitas intempéries na sua vida, muitos momentos de solidão, de dificuldade, de traição, você está sendo trabalhado por Deus. Deus não te abandonou. Ainda que você não esteja no palácio ainda, há um cuidado de Deus com a tua vida. Tudo o que você tem que fazer é ser fiel no lugar que Deus te colocar. O que você precisa fazer é ser íntegro naquilo que o Senhor está preparando para a sua vida. O que parece um desvio pode ser exatamente o caminho que Deus está usando para cumprir a promessa de Deus na tua vida. Você pensa que é um desvio. Você só pensa, porque na verdade Deus está usando esse caminho para te abençoar. Você pensa que é um retrocesso, mas tudo isso tem a mão de Deus. Eu venho aqui
liberar essa palavra sobre a tua vida. Parece um retrocesso, mas é a mão de Deus. Parece um retrocesso, mas na verdade Deus está te posicionando. Deus está te posicionando. Existem coisas que você desconhece do que Deus está fazendo. E eu posso afirmar para você, Deus está te posicionando. Eu quero que você escreva isso nos comentários. Deus está me posicionando. Escreve aí, Deus está me posicionando. Então, mesmo que você não entenda as injustiças, mesmo que você não entenda as contrariedades, mesmo que você não entenda as perdas, eu venho aqui lhe dizer que Deus está lhe posicionando. Deus está lhe posicionando. Pega aí essa palavra, como uma palavra de Deus para a tua vida. Ele está lhe posicionando. É a palavra do Senhor para a tua vida. O Senhor está te posicionando. Deus está te posicionando. Então não fraqueje nas crises. Não fraqueje quando as coisas estão mudando. Sabe, eu quando olho para José, eu vejo alguém que teve que se adaptar. Alguém que teve que se adaptar porque saiu do conforto da casa dele, do costume dele. Aí foi parar na casa de um homem que tinha um outro costume. Depois foi parar na prisão que tinha outro costume. Para depois ir para o palácio que tinha um outro costume. Deixa eu dizer uma coisa para você. Tudo isso pode estar sendo desconfortável agora. Eu estou falando com alguém. Eu estou falando com uma mulher chamada Priscila. E o Senhor está dizendo para você, Priscila, pode estar desconfortável. Pode, sabe, você não está entendendo nada o porquê das movimentações, das mexidas de Deus, mas Deus está trabalhando, Deus está trabalhando e Deus está querendo mostrar a dependência que você precisa ter dEle. Diz o Senhor para você, Priscila. Aleluia! Deus está fazendo certas coisas na nossa vida que a gente não entende, mas há um trabalhar de Deus, há um agir do Espírito em nome de Jesus Cristo. Eu deixo essa palavra ao teu coração, eu deixo essa instrução ao teu coração. Aleluia, aleluia. Sabe por quê? Porque Deus ele está te posicionando para algo maior. Ele está te posicionando para algo melhor. No meio dessa crise, você vai crescer. No meio dessa dificuldade, você vai se destacar. No meio, sabe, de tudo isso que você tem lutado nesses últimos dias, Deus vai te erguer de uma maneira incrível, de uma maneira sobrenatural. Você vai ver o agir de Deus em teu favor. E você verá quantas coisas Deus colocará nas tuas mãos para administrar. Às vezes, tem movimentações que acontecem na nossa vida e no meio dessas movimentações que está tudo estranho, Deus coloca mais coisas nas nossas mãos para administrarmos, para multiplicarmos, para liderarmos, porque um novo tempo está surgindo na nossa vida. Glória a Deus, glória ao nome de Jesus Cristo. Deus está falando com alguém aí que está me ouvindo. Deus está falando com alguém aí. Então pega aí essa palavra, porque ela é profética para a sua vida, no nome de Jesus Cristo. Amém? Glória a Deus? Muito bem, aleluia, eu creio nisso. E eu quero agora declarar o Salmo 91. Antes disso, eu tenho alguns recados importantes para você. O primeiro recado é que domingo agora, nesse domingo, nós teremos um culto especial, onde eu estarei declarando sete declarações em favor da tua casa, declarações proféticas, declarações de fé em favor da tua casa, da tua família. Então eu vou ministrar a palavra, uma palavra que o Senhor me deu, uma palavra poderosa, e depois eu irei fazer essas 7 declarações em favor da tua vida e da tua casa. Algo que Deus me tocou, aonde eu estarei apresentando, são 7 áreas que nós fizemos aqui. Então eu vou estar liberando uma palavra sobre cada uma das áreas, inclusive você que está participando desse propósito, eu convido você para estar ao vivo. Quem não pode estar no presencial, esteja no online, porque amanhã é o encerramento desse propósito e nós vamos estar liberando 7 declarações sobre cada uma dessas áreas aqui que nós temos orado, em o nome de Jesus Cristo, tá bom? Então amanhã vai ser um culto especial, o endereço da igreja é Avenida Aruanã, número 120, Alphaville, Barueri, São Paulo. Então amanhã, 9 da manhã, vai ser incrível, em nome de Jesus. Estamos numa escola de profetas, hoje pela manhã e hoje à tarde. E na quarta-feira, preste muita atenção, quarta-feira eu estarei lançando oficialmente as vagas que nós teremos para a escola em janeiro.
O que é a Escola de Profetas? É um lugar profético, onde nós ensinamos as pessoas a se aproximar de Deus, mas principalmente a ouvir Deus no caminho delas. Quarta-feira eu estarei lançando oficialmente aqui e provavelmente vai encerrar até o meio-dia. Eu lancei primeiramente para os meus alunos da Academia Kindle, certo? E para aqueles que estão presencialmente, e as vagas que restarem a gente vai liberar na quarta-feira, certo? Então já estou deixando avisado aqui, porque as pessoas me perguntam quando que tem escola, quando que a gente pode participar. Quarta-feira eu vou lançar as vagas restantes, ok? Nós já estamos com muitas vagas já preenchidas por causa dos meus alunos, mas eu creio, a gente sempre deixa separado um pouco de vaga para as pessoas que nos acompanham aqui e que têm esse desejo de estar numa escola, certo? Muito bem. Salmos 91, enquanto eu declaro aqui, eu quero pedir para você compartilhar agora essa live com o maior número de pessoas que você puder. Manda aí para amigos, para parentes, para pessoas próximas, tá? Manda aí para o máximo de pessoas que você puder, em nome de Jesus. Salmos 91 diz assim: aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, à sombra do Onipotente descansará. Direi do Senhor, Ele é meu Deus, o meu refúgio, a minha fortaleza, e nele confiarei. Porque ele te livrará do laço do passarinheiro e da peste perniciosa. Ele te cobrirá com as suas penas, e debaixo das suas asas te confiarás. A sua verdade será o teu escudo e broquel. Não terás medo do terror de noite, nem da seta que voa de dia, nem da peste que anda na escuridão, nem da mortandade que assola ao meio-dia. 1000 cairão ao teu lado, 10.000 à tua direita, mas não chegará a ti. Somente com os teus olhos contemplarás e verás a recompensa dos ímpios. Porque tu, ó Senhor, és o meu refúgio, no Altíssimo fizeste a tua habitação. Nenhum mal te sucederá, nem praga alguma chegará à tua tenda, porque aos seus anjos dará ordem a teu respeito, para te guardar em todos os teus caminhos. Eles te sustentarão nas suas mãos, para que não tropeces com teu pé em pedra alguma. Pisarás sobre o leão e a cobra, calcarás aos pés o leão jovem e a serpente. Porquanto tão encarecidamente me amou, também eu o livrarei. Pô-lo-ei em retiro alto, porque conheceu o meu nome. Ele me invocará, e eu lhe responderei. Estarei com ele na angústia, dela o retirarei e o glorificarei. Fartá-lo-ei com longura de dias, e lhe mostrarei a minha salvação. O Senhor me mostrou pessoas que estão com dores fortes no estômago, muitas dores aqui na região do estômago embaixo. Eu quero declarar saúde sobre você. Jesus Cristo cura. Amém. Também quero liberar uma palavra para Marilene. Deus te visita neste momento, Marilene. E sabe o que Deus está fazendo? Deus está trazendo uma restauração na vida, no teu casamento e também na vida de um dos teus filhos. O Senhor me mostra a vida de uma menina e o Senhor me mostra uma reconciliação na vida de uma menina. Não sei se tua filha, certo? Não sei se é com você essa reconciliação ou se é na vida amorosa dela, mas Deus está agindo aí e está trabalhando. Tá bom, Marilene? E receba essa palavra e há um trabalhar de Deus em nome de Jesus. Eu também quero liberar uma palavra para o Jorge. E o Senhor manda dizer para você: não temas, Jorge, porque o Senhor proverá e te mostrará o caminho para você sair dessa dificuldade e disso que você precisa transpor, que você precisa vencer. Deus está abrindo caminhos aí em nome de Jesus Cristo. Amém? Glória a Deus. Vamos orar? Deixa eu orar por você, deixa eu apresentar diante de Deus nossos pedidos de oração. E lembrando que às 18 horas de hoje, nós estaremos com a nossa oração aqui. Às 9 horas também vamos ter uma live. E hoje às 10 da manhã eu estarei na Rede TV. Nós teremos nosso programa na Rede TV, certo? Até o final desse mês eu estarei na Rede TV. Então, hoje às 10 da manhã, em rede nacional, pela Rede TV. Vamos orar? Senhor Deus e Pai, eu coloco diante de Ti todos os pedidos de oração, apresentando os meus pedidos e os pedidos de todos, Pai. Pessoas do Brasil que estão orando, pessoas das nações que estão orando, que haja uma intervenção do Senhor agora na vida dessa pessoa. Haja uma intervenção do Senhor na vida dela, haja uma intervenção na casa dela, haja uma intervenção do Senhor na família dela. Livra de todo mal, livra de todo laço,
livra de todo engano, livra de toda maldade, no nome de Jesus Cristo. Senhor, nós oramos para que o Senhor venha intervir, oramos para que a mão poderosa do Senhor repouse sobre cada pessoa que está agora, Senhor, orando junto conosco, que está clamando junto conosco, que a Tua mão de poder seja sobre a vida deste homem, seja sobre a vida dessa mulher. Oramos por uma intervenção do céu, oramos por movimentações do Espírito, oramos por mudanças do Senhor. Que a Tua mão, Senhor, seja com essa pessoa, toque-a com Teu poder e com a Tua graça. Oramos, Pai, apresentando a Ti todos os pedidos de oração e Te pedimos intervenção, resposta, milagres, mudança. Oro também por todo aquele que está doente fisicamente ou emocionalmente, para que ele seja curado totalmente, no nome de Jesus Cristo. Senhor, toca com o Teu poder na vida de cada pessoa que está em oração comigo. Muda histórias, transforma realidades, Pai, no nome de Jesus Cristo. Eu peço a Tua bênção, eu peço o Teu favor, Espírito Santo de Deus. Amém e amém. Glória a Deus, que Deus te abençoe, compartilhe essa oração com o máximo de pessoas que você puder, que Deus te guarde, que Deus te proteja e até mais.